todo mundo. Vamos começar aqui a live. Vamos esperar o pessoal entrar. Esperando a nossa convidada Clarice entrar. Vanessa entrou. Ricardo entrou. Já vamos só aguardando aqui. Isso, a Clarice agora entrou. Olá, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Excelente, muito bom. Então, gente, queria apresentar aqui a nossa minha querida parceira aqui desse projeto, que é a Clarissa, que é psicóloga, terapeuta, sexóloga, acabou de defender uma monografia, né, do resgate da sexualidade sagrada, né? Então, tudo alinhado aqui com esse nosso projeto da gente resgatar o verdadeiro sentido, né, da sexualidade sagrada. A Clarice, tá ok aí a imagem? Aqui deu uma Deu congeladinha. uma falhada. Depois que você falou da monografia do resgate da sexualidade sagrada, deu uma falhadinha. Deu uma falhadinha, mas agora tá ok, né? Tá. Tá, então. Então, resgatando assim, né? Eu acho que a Clarice é a pessoa ideal aqui para a gente ir tocando esse projeto de resgatar o verdadeiro sentido aí da sexualidade, né? Resgatar a sacralidade dela, né? Lembrando que a palavra é uma coisa que, né, acho que tem a ver com o que a gente tem conversado aqui, é a palavra sacrifício, né? Sacrifício significa o trabalho sagrado, é o sacro ofício, né? Uhum. E a sexualidade fazia parte dos sacrifícios aos deuses na antiguidade, no sentido que era o trabalho sagrado, né? Uhum. E hoje a gente tem um sentido bem distorcido do que é isso. Como a gente se Pois distanciou, é. né? Muito, muito, Uhum. demais, demais da conta, né? E hoje a gente vai trabalhar o mito de Nossa Senhora, né? Que tem a ver aí com todo o nosso ciclo aí de mitos no qual a gente está analisando, no qual a gente está aprofundando, tentando entender o seu verdadeiro significado e colocando isso também dentro de uma perspectiva prática. Hoje eu vou contar um pouquinho aqui da história de Nossa Senhora, falar um pouco da simbologia. E a Clarissa aí, como a nossa grande especialista, vai entrar aí, acho que na parte mais prática, nas conclusões, que a gente pode aprender com isso para crescer, né? Ó, Primeiro, o né, grande uma coisa que eu especialista acho... também é tu, viu? Ah, obrigado. Uhum. Primeiro, né, uma coisa assim que eu queria colocar, que a gente falou assim, o mito de Nossa Senhora. Por que mito? Eu vou explicar. Primeiro,
toda a história que a gente tem de Maria, Nossa Senhora, nascimento de Cristo, isso daí não fazia parte do cristianismo original. Isso daí entrou depois, no Concílio de Nicéia, foi mais ou menos assim, uns 350 anos depois de Cristo, que se inseriu a história de Maria. Então, se inseriu com um propósito filosófico, com um propósito simbólico, né? Nunca se teve a intenção de que isso fosse assim, é história real, assim, né? Então o cara vai lá, Uhum. ver qual que é a história, né, onde que Maria nasceu. Não, calma, gente, isso daí é reconhecido pela Igreja Católica que foi inserido muito tempo depois com um propósito filosófico, né? Um propósito Uhum. simbólico. Então, é um mito, né? E ainda bem que é um mito, porque aí a gente pode extrair muito mais coisa do mito do que se fosse a história concreta, real, que talvez a gente não pudesse extrair tantas coisas assim, né? Uhum. Então vamos lá. Maria, né, o que a gente chama de Maria, em aramaico, que era a língua ali da época ali de Jesus, né? Miriam, é um nome que assim, a gente não tem uma certeza exatamente de onde ele vem. Muita gente acredita que vem de Miriam, que era um nome egípcio, que, que vem da irmã de Moisés. A irmã de Moisés chamava Miriam, e que no Egito tem o significado de amor. Então, é uma, é uma possibilidade. E agora, dá uma outra tradição que eu conheço, de uma escola de mistérios, ela já dá uma outra etimologia, que diz que Maria vem da Mara Caldeia, que significa a sombra, né? Que está mais relacionado, eu acho que tem uma simbologia melhor, que reflete melhor, que está relacionado com o nosso inconsciente, né? Então, Maria, assim como Eva, assim como Lilith, são as diversas faces de psique. Então a gente falou, né, já sobre Eva, a gente falou sobre Lilith, a gente falou sobre psique, e no fundo, elas são as diversas faces de psique. A gente vai, a gente vai aprofundar um pouco mais nisso, né? Então, a princípio, né, o que a gente tem que saber ali da história de Maria, né? Maria, ela foi, primeiro, antes do, desculpa, né? Antes de falar isso, é importante dizer que na tradição cristã, Maria, ela é descendente de Davi, né? Aquele Davi que lutou contra Golias, né? Até hoje, né, a bandeira de Israel tem ali a estrela de Davi, né, na bandeira de Israel. Então, Maria era descendente de Davi, que significa, né, descendente direto dos grandes reis do judaísmo. Pois bem, então ela tinha o sangue real, não era qualquer pessoa. E, peraí, que a gente está tendo uns probleminhas técnicos aqui. Caiu aqui um pouco, voltou já. Deixa eu mudar a Sua posição conexão aqui. acho que está com algum prejuízo. Melhorou? Melhorou agora ou não? Acho que Tá. sim. Não, eu vou de novo. Travou de novo? Ela está com umas falhas. Hum, Tá. Como que tá? O seu também para mim tá um pouquinho falhado. Mas eu acho que dá pra gente tocar, né? Vamos lá. Eu acho que é o sinal aqui que melhorou aí para você? sim, eu consegui pegar até a parte de que ela era descendente, né, do rei Davi. É descendente de Davi, né? Uhum, Então ela tinha o sangue real, né? uhum, Pois bem, e aí nisso ela foi visitada, né, pelo anjo Gabriel,
no qual anunciou que ela receberia, né, do Espírito Santo, o Filho de Deus, e, e assim se fez, né? O Espírito Santo fecundou Maria, e ela grávida, né? É, passou o seu tempo, ela, quando ela foi dar à luz, a gente tem a famosa história aí dos três reis magos, né? Que seguindo uma estrela que os guiou, encontrou, né? O, o local ali de nascimento, né? De Jesus, no qual eles fizeram três oferendas, né? Que era o ouro, a mirra e o incenso. Isso daí, no curso que a gente for dar de mais propriamente dito, eu vou explicar melhor o significado desses presentes. Né? Todos eles têm um significado. E, pois bem, e aí nasceu, né, Jesus. É, eles fugiram, porque assim como ali no mito de Moisés, né, do Egito, havia, né, o faraó tinha mandado matar todas as crianças, né, todos os primogênitos, a mesma coisa se repetiu nesse mito, né? O rei Herodes ali, com medo, né, do futuro Messias, mandou matar todas as crianças, e aí eles fugiram para o Egito, e depois que a gente conhece da história ali de Jesus já adulto, né, que eu não vou entrar tanto em detalhes. E no fim da vida de Maria, isso daí só foi reconhecido pela igreja recentemente, mas já se falava sobre isso mais ou menos desde o século III, ela ascendeu aos céus. Né? Então, assim como Jesus ascendeu aos céus, ela também ascendeu aos céus. Pois bem, então, primeiro, assim, a gente pode notar uma certa semelhança. Opa, Uhum. grande. Desculpa, porque eu estou vendo aqui uns colegas aqui no. Isso daí. É, então, a gente pode notar primeiro essa semelhança, né, da história. Primeiro, o próprio nome de Maria em relação à irmã de Moisés, então o nome egípcio, né? A questão do matar os primogênitos, né? E aí Moisés foi deixado, no caso, numa cesta, né? E foi jogado ali no rio, né? Uhum. Jesus ele fugiu para o Egito, mas, ou seja, a gente percebe que os temas são parecidos, né? Então Uhum. vamos explorar isso daí. Então, simbolicamente falando, dentro ali das escolas de mistério, como eu falei, né? A Maria é o nosso próprio inconsciente. O nosso inconsciente, que é a nossa psique, ela guia a nossa vida, né? As nossas escolhas que a gente faz, né? As nossas preferências, tudo é o nosso inconsciente que dá. E ele vai direcionando a nossa vida sem a gente perceber, né? Então, nesse sentido, ele é a mãe de tudo que nós somos, né? Então, por isso que Eva era a mãe dos vivos, Lilith era a mãe dos mortos e Maria a mãe de Deus, né? Então, essa relação que a gente tem com o inconsciente. E Eva era submissa, né? Então, são estágios no qual a gente se relaciona com o nosso inconsciente. Eva era submissa. Lilith, a gente já falou, ela se rebelou contra essa submissão, né? Não aceitava a submissão. Maria, como a gente falou aqui no mito dela, ao final aí da sua vida, ela ascendeu aos céus, né? Então, é o nosso inconsciente coroado, é a nossa psique coroada, que ascendeu aos céus. No, no, no curso, na parte prática, a gente vai ensinar também um exercício aí que é o exercício de Assunção da Maria, né? Que
Eu ensinei para a Clarissa experimentou, né? Acho que gostou. Foi, Nossa, demais. com- Então, são todas coisas práticas no qual a gente pode viver que depois, no curso, a gente pode aprofundar isso daí. O que isso daí Uhum. significa, como fazer, né? Como trabalhar. Pois bem, mas aí o que significa, né? O ascender de Maria? Né? O que significa ela ser coroada? Que eu acho que é a parte aqui mais importante, né? Isso significa o seguinte: a gente reconhecer na nossa vida que o poder que existe no nosso inconsciente sobre a gente é um poder soberano, a gente vive em cima disso, e que ele, o inconsciente, né, ele não é algo no qual a gente tem que estar brigando com ele, né? Então, Uhum. muitos dos nossos problemas, das nossas disfunções, é porque a gente está ali brigando, a gente está querendo controlar, né? A gente quer que o inconsciente seja assim, assado. E quando a gente reconhece que não, primeiro, a gente dá soberania ao nosso inconsciente, que é a Lilith, né? E depois a gente diz, olha, não, você é minha rainha, você me guia. Eu vou me deixar ser guiada, eu vou deixar você me mostrar, né? É, Aí a gente tem uma mudança na forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, porque a gente deixa de ter aqueles conflitos e passa a se entregar para uma inteligência maior, mas que é tua. O teu inconsciente não é de outra pessoa, é seu, é você. Só que ele tem uma série de capacidades que o nosso consciente não tem. Então, o nosso inconsciente, ele guarda tudo. Todas as informações, desde que a gente nasceu, estão guardadas lá. Então, ele gera uma sabedoria própria, uma sabedoria que o nosso consciente não tem. Por isso que Maria também é sinônimo de sabedoria. Então, acessando essa sabedoria, deixando essa sabedoria se manifestar na gente, a gente tem um potencial gigantesco, no qual a gente, na verdade, normalmente não usa. E nisso a gente se transforma como ser humano, né? E a gente abre uma possibilidade para o nosso eu superior, né, o seu eu superior, se manifestar na sua vida cotidiana. E essa manifestação na vida cotidiana é o que a gente chama do Cristo, que é o Verbo feito carne, né? O que é o Verbo? Né? O Verbo, aí na filosofia antiga, e aí tem diversos livros aí que você pode consultar, mas um que eu recomendo bastante se chama Corpus Hermeticum, né? Ele fala, o verbo é o quê? Um verbo normal, vamos pensar no verbo normal. Por exemplo, amar. O que ele está fazendo? Ele está te dando um comando, não é? Para que você ame, amar. Então, o verbo, ele é como se fosse um comando que existe nessa parte, né, da nossa formação, que se chama eu superior, que ele simplesmente dá um comando. E nesse comando ele está expressando uma vontade, por exemplo, amar. Está se expressando essa vontade. E o nosso inconsciente vai pegar esse verbo, essa vontade, e vai transformar numa realidade, né? Mas ele vai se transformar numa realidade se você deixar. Se você ficar brigando com ele, não vai, né? E Uhum. esse é o sentido da Assunção de Maria. É você reconhecer o poder dela e deixar ela expressar, que ela vai expressar o verbo. E quando ela puder expressar o verbo, aí você vai ter o verbo feito carne, que é o Cristo.
né? Que aí eu não vou entrar tanto nessa, que é uma outra história, né? Mas o que é a história de Maria? Que a gente precisa se preparar para deixar com que esse verbo flua através da gente, que essa vontade flua através da gente. A nossa verdadeira vontade, a vontade real, que não é o nosso desejo. O nosso desejo, muitas vezes, atrapalha a gente a sentir a verdade, o verbo verdadeiro, né? A vontade verdadeira. A vontade verdadeira você vai perceber provavelmente em alguns instintos naturais que você tem, algumas propensões naturais que você tem, né? Uhum. E quando a gente deixa essas propensões naturais fluírem, a gente vê que toda a vida começa a fluir melhor, né? Toda a vida, assim, parece que começa a andar, né? Agora, quando a gente fica lutando contra isso, parece que nada dá certo na vida, né? Por quê? Porque você está brigando com o teu inconsciente. O teu inconsciente está querendo, tua Maria está querendo te levar para um lado, você está querendo para o outro, e fica aquele cabo de guerra e ninguém vai para lugar nenhum. Uhum. Na prática, a Maria, né, a psique, ela é o nosso feminino dentro da gente. E a relação que a gente tem com o feminino é analógica à relação que a gente vai ter com a nossa Maria. Então, olha Uhum. só que interessante uma coisa que se coloca muito nos mistérios, né? A relação que você tem com a mulher fora de você, né, no mundo ali exterior, vai ser reproduzida pela relação que você tem com a mulher dentro de você, né? E o fato, assim, de você é, não lidar bem com o feminino, seja você homem ou mulher, faz com que você não lide bem com o teu aspecto feminino dentro de você, que é o teu inconsciente. Uhum. O inconsciente, você pode perguntar, por que o inconsciente é feminino? Porque o consciente ele é receptivo, né? Ele registra, ele vai recebendo informação, vai registrando, vai recebendo, e Uhum. ele fica caladinho, né? Ele se expressa à noite através dos sonhos, aí ele vai expressando, né? Agora, durante o dia, ele fica caladinho, e a nossa mente que fica tagarelando, e o, Uhum. e o inconsciente fica caladinho, né? Não, ele não expressa verbalmente que nem o consciente, mas ele se expressa principalmente pelo corpo, né? Acho que muita gente já deve ter ouvido aquelas, né? O corpo fala, né? O corpo se expressa, mas ele está falando, quem é que está falando? E que o corpo está representando? É a Maria, né? É o nosso feminino. E, e quando a gente mergulha para conhecer os mistérios femininos, a gente está preparando a nossa Maria para poder ser a rainha e receptora do verbo, né? Então, todos esses mitos que a gente analisou, e isso é uma regra basicamente aí dos mistérios, de todas as escolas de mistérios, né? Primeiro você prepara o seu feminino, o seu aspecto feminino, para depois, mais na frente, você trabalhar o verbo, que é o aspecto masculino, né? Se você não trabalhar o seu feminino primeiro, ele não tem como receber o verbo, não tem como você trabalhar o masculino dentro de você. Uhum. E é isso aí, eu queria passar a palavra aí para Clarissa explorar esse mito, né? Quem quiser Uhum. fazer perguntas aí também está convidado, né? Vamos lá. Joia. Eu acho, primeiro eu queria colocar assim, a minha admiração, né, de eu contemplar, né, um homem falando da sua experiência com Maria, né, com sua psique, com Nossa Senhora, né. Então é muito bonito ver você se apropriando da sua psique, da sua Maria. É muito inspirador. A gente precisa que os homens se desconstruam, né, urgentemente e se reinvente com essa comunicação, né, com a psique, com a Maria coroada.
E eu acho que você faz isso lindamente. Então, primeiro eu queria abrir trazendo isso, né? Obrigado. Então, assim, você já contou a história, né? Que tem todo um propósito filosófico, e não necessariamente de ter sido ipsis literis, né? Mas então eu venho com os aspectos da interpretação mais psicológica, né? Os símbolos. E aí eu começo, Pedro, trazendo o que a gente já construiu ao longo desse mini curso, né? Que foi primeiro com Eva, depois com Lilith e agora a gente chegando em Nossa Senhora, né? Então, e como não dá para pular etapas, né? A gente passa pela Eva, né? Necessariamente não tem como a gente chegar nessa coração de Maria sem passar por essas duas figuras, né? A Eva ainda no plano da consciência, né? Da luz, né? Daquilo que está revelado, daquilo que está dado, daquilo que é conhecido, né? E tanto que a história de Eva, de Adão e Eva, ela é muito mais conhecida, né? Do que a história de Lilith, né? Que é a Lua Negra. Então, o próprio imaginário social ele já vai dizendo, né? E aí a gente chega em Lilith, que é o inconsciente, a mãe dos mortos, né? Aquilo que está oculto, aquilo que não está dado, que não está visto, né? Que a gente precisa ter coragem para mergulhar no subterrâneo, né? No profundo, nas nossas sombras, naquilo que a gente não gosta, né? E que moram verdadeiros tesouros, né? E então, quando a gente faz esses dois movimentos, né? Eva, Lilith, então a gente pode alcançar o quê? O inconsciente ou o consciente luminoso, né? Que é um conceito junguiano, né? Do inconsciente luminoso, nesse processo de tornar consciente. Então, que é o inconsciente do nosso encontro com o sagrado, do nosso encontro com o luminoso, com o divino, né? Então, isso quando acontece, né? Todas as vezes que eu fui tocada pela força de Nossa Senhora, pela força de Maria, assim, eu pude realmente conversar, ter uma comunicação muito sincera com a minha alma, né? Então, que é essa centelha divina que nos habita, né? Então, e muitas vezes o nosso desejo que vem, na maioria de nós, né, ainda de um lugar egóico, que também tem sua função, viu, gente? Eu não estou aqui condenando o ego e dizendo que é possível a gente abrir mão do ego, pelo menos nessa experiência humana. Não é isso, mas a gente precisa educar o nosso ego. Quem educa o nosso ego é a nossa alma. A gente precisa estreitar essa relação ego-self, né? Ego-alma, né? Então, eu tinha um cliente que ele trazia assim, uma ilustração muito boa sobre quem é o ego, quem é o self, né? O ego seria aquela criancinha que está no banco de trás da cadeira, né? E a alma, o self, é a parte adulta, né? Madura, que dirige a nossa vida. Então, mas o menino é o pai do homem, né? Ou a menina é a mãe da mulher. Então, eu sempre gosto de trazer essas expressões, porque se não fosse, né, se esse ego, essa criança birrenta, né? O que tornaria a alma uma mestra, né? Né? Enfim. Então, essa díade, né, que parece alguma coisa dicotômica, ela começa a se harmonizar quando alma e self começam a estabelecer uma comunicação, né? Então, muitas vezes a nossa vida ela tá não fluida, né? Ela acontece de uma maneira não fluida, né? Os acontecimentos esbarram em uma série de obstáculos, de dificuldades que às vezes são maiores do que se a gente tivesse guiado pela força da nossa alma, né? Quantas vezes os nossos desejos não correspondem à verdade, à volição da alma, né? E aí a gente vê o surgimento de vários quadros mesmo de comprometimento de saúde psíquica, né? Neuroses e psicoses e muitas dissociações, né? Muitas quebras psíquicas, né? Porque a alma te orienta para um lugar, né? E o ego tá ali resistente, né? Então, e aí você trouxe
esse ensinamento, né, do Cristo, que eu acho muito bonito, né, dessa vivência crística, né, que é o verbo encarnado. E o verbo se encarna, ganha ação, né? É a carne que é o corpo, né? Que tem ação, que é provido de movimento, de ânima, de alma. Acontece e se realiza, né? Concretiza em função desse diálogo íntimo, né? Entre o eu inferior e o eu superior, a gente pode dizer assim também, né? Então aí eu lembrei você trouxe o corpo, né? E eu como uma terapeuta corporal, né? O corpo ele não mente, né? Ele é absolutamente sincero e com respostas muito preciosas, né? Eu não conheço nenhuma terapia verbal tão eficiente como as terapias corporais, né? Ainda que as terapias verbais tenham seu valor, a escuta é extremamente importante para elaborar, para produzir sentido, novos significados, né? Insights, mas a perlaboração, né? A concretização acontece no corpo, na experiência no corpo, pelo corpo e para além do corpo, né? Então, o sensorial ele leva a gente também a mudanças, né? E a transformações. Então, e aí eu me lembrei, assim, o corpo é o quê? A nossa matéria. E mater vem de quê? Matéria vem de quê? De mater, mãe, matéria divina, né? Uhum. E, então, assim, Maria é um mito que... E quando a gente fala mito, não é que a gente está querendo dizer que não aconteceu, que não existiu. Não, os mitos são verdades eternas, acontecem a todo momento, né? Da gente Exatamente. incorporar, né? Incorporar Maria, Nossa Senhora ou Psique, né? E todos esses personagens para que a gente, né, de Eva, Lilith, para que a gente possa realmente coroar a nossa psique, né? Coroar o nosso feminino e aí sim adentrar os mistérios da existência, né? Porque os mistérios masculinos, o Pedro sempre lembra disso, né, Pedro? Eles são posterior, né? Então a grande porta de entrada e por isso que Maria é a porteira, né? E quem abre os Exatamente. caminhos, tem inclusive a oração, né? Que Maria abre os caminhos, as estradas, as portas, os portões, Exato. as casas, os Uhum. corações, né? Ela é a grande porteira, porque é ela quem vai abrir essas portas, né? E aí, assim, a gente poder chegar nos mistérios masculinos, né? Então, acho que era essa minha contribuição para hoje, né? Eu fiquei, assim, muito surpreendida que a gente não fez um texto para Nossa Senhora, né? Para esse mito. Passou. Em função da defesa da minha monografia, né? Acho que a gente ficou envolvido com outras coisas e a gente não fez um texto, né? Mas, Maria, o silêncio, né? Você falou desse silêncio, né? Que Uhum. esse silêncio eloquente, né? Esse silêncio que comunica, né? Que revela tantas coisas, né? Então ela ficou sem um texto, né? Ficamos devendo um texto, mas eu acho que é o nosso inconsciente também, a nossa Maria em ação, né? Mas, de qualquer forma, eu peguei aqui uma poesia do Fernando Pessoa que fala exatamente sobre esse silêncio, né? Esse ser, essa que merece ser coroado, né? Que dá acesso à nossa centelha divina, ao nosso inconsciente luminoso, né? Que precisa se conscientizar, né? Então, ele diz assim: eu não vou ter a mesma interpretação de Maria Bethânia, né? Mas, então vamos lá. Às vezes, quando abatida e humilde, a própria força de sonhar se me desfolha e se me seca, e o meu único sonho só pode ser o pensar nos meus sonhos. É então que me interroga sobre quem tu és, figura que atravessas todas as minhas antigas visões, demoradas de paisagens outras, e de interiores antigos e de cerimoniais teus, terras que são talvez corpos teus, de ausência e desumanidade. Talvez eu não tenha outro sonho senão tu, talvez seja nos teus olhos, encostando a minha face à tua, que eu lerei essas paisagens impossíveis, esses tédios falsos, esses sentimentos que habitam a sombra dos meus cansaços e as grutas dos meus desassossegos. Eu não sei quem tu és, que espécie de vida tens, que modo de ver é o modo como te vejo,
Como não te sonhar? Como não te sonhar, Senhora das horas que passam, Madonna das águas estagnadas e das algas mortas, consoladora do que não tem consolação, lágrima dos que nunca choram, hora que nunca soa, ópio de todos os silêncios, lira para não se tanger, vitral de longura e de abandono. Livrai-me da religião, porque é suave, e da descrença, porque é forte. Rezo a ti o meu amor, porque o meu amor é já uma oração. Mas nem te concebo como amada, nem te ergo ante mim como santa. Só tu, sol que não brilhas, alumiais as cavernas, porque as cavernas são tuas filhas. Posso amar-te e também adorar-te, porque o meu amor não te possui, e a minha adoração não te afasta. Se a noite total é que todo eu me perca e me esqueça em ti, e que os meus sonhos brilhem através no teu corpo de negação. Seja eu do teu e o ouro outro dos anéis dos teus dedos. Realizadora dos absurdos, que o teu silêncio me embale, e teu mero ser me acaricie, e me amacie e me conforte, anjo da guarda dos abandonados. Nem mesmo dentro de mim evocas qualquer coisa que eu possa sentir feminina. E quando falo de ti, que as palavras te chamam fêmea, e as expressões te contornam de mulher, mas tu, na tua vaga essência, não és nada. Não tens realidade, nem mesmo uma realidade só tua. Propriamente não te vejo, nem mesmo te sinto. Não seja o intervalo dos meus pensamentos. Por isso eu não te penso, nem te sinto. Debruço-me sobre o teu rosto branco nas águas noturnas do meu desassossego, no meu saber que és lua. Fernando Pessoa. Lindo, maravilhoso. Lindo, né? Queria só, para quem não sabe, né, Fernando Pessoa foi um grande teósofo. Então ele não está falando assim, não está inventando, não. Ele está falando porque ele estudou. Uhum, E eu não conheci esse texto, mas todo ele é cheio de significado verdadeiro, assim, real, né? Uma das coisas que a uhum, gente não falou aqui muito hoje, né, mas que é importante, isso que ele fechou, né, falando, é a relação de Maria com a Lua, né? uhum, Então a Lua é o símbolo aí dos mistérios femininos, né? Assim como o Sol é o símbolo dos mistérios masculinos, né? Então a Lua, ela tem as fases, né? Assim como a mulher tem o seu ciclo menstrual, né? E nas fases aí da Lua tem os momentos de crescimento, de decrescimento, assim como todos os ciclos de vida, né? Na Terra. Então, todas as imagens aí da deusa mãe são sempre representações da Lua, né? Então a gente vê isso em Ísis, a gente vê isso em Diana, Ishtar, Inanna, são todas representações da Lua. Então você vai ver muitas imagens assim, de Maria com a Lua, né? É muito comum a gente ver essas imagens, né? Porque sim. tem essa relação muito estreita, né? Da Lua como, né, a senhora feminina dos céus, né? E o Sol como o senhor masculino dos céus também, né? E é o casamento deles que propicia, né, tudo acontecer, que Uhum, seria o nascimento do Verbo, né, a encarnação do Verbo, né? Então, no sem querer entrar muito no assunto, mas só para dar uma passada, né? Então, esse livro Corpus Hermeticum, ele compara o Verbo à luz do Sol, né? Então, o que que o Sol faz? Ele emite luz, só, né? Só que essa luz cria todas as coisas, né? Então, nesse livro, ele diz qual que é o filho único do Sol? É a luz,
né? Por isso, o Verbo é o Filho único de Deus. Quando se fala que o Cristo, né, é o Filho único de Deus, não quer dizer assim, ah, não, o budismo está errado, o hinduísmo está errado. Não, não é disso que está se falando. O que está se falando é que a natureza, né, do verbo, a palavra, o comando, é a única coisa que Deus cria. Só que esse comando faz com que toda a natureza se mova, Uhum. né? E toda a natureza vai agir para a realização do comando, que é o verbo, né? E essa Uhum. natureza é a Maria. Na Uhum. gente, é o nosso inconsciente, né? Uhum. Por isso que a preparação de Maria é a primeira grande preparação do homem para ele se espiritualizar, é o portal de entrada, né? Como você Uhum. falou, é o portal, é por onde a gente entra, né? Uhum. E, e é nessa preparação com o feminino que a gente se prepara para poder, imagina, né? É um comando. O comando, que é o verbo, né? Vamos dizer, vamos sintetizar aqui o verbo como amar, né? Se você não está receptivo ao verbo, você não vai cumprir, não é? Na verdade, a receptividade é o feminino, né? Uma mulher, quando ela deseja um homem, ela está receptiva, ela quer ser fecundada, não é isso? Então a gente tem que querer ser fecundado pelo verbo. Então, se a Uhum. gente não acessa essa capacidade da gente desejar ser fecundada, né, que o verbo fecunde no nosso coração, não vai fecundar. Então a gente precisa ser como uma mulher que deseja o homem, Uhum. todos nós, para a gente poder acessar, né, o nosso superior, o nosso eu superior. Porque senão a gente vai estar fechado aí. Uhum. Por isso Ou que a é gente o. precisa acessar esse feminino, né, Pedro? Talvez seja melhor falar em feminino e masculino, que são arquétipos que nos habitam, né? É, O feminino disposto, né, receptivo ao masculino, né? exatamente. Uhum. Então a gente tem que. Isso não é uma relação, ah, eu sou homem, é assim, eu sou mulher, é assado. Não, isso é todos nós. Todos nós Uhum. precisamos fazer esse trabalho. Se a gente Exato. quer. Seu som perdeu, Pedro. Opa, não te escuto mais. Pessoal, vocês estão escutando o Pedro? Ah, voltou. Voltou? Uhum. Pronto. Eu estou te ouvindo aqui e vendo, né, Uhum. normalmente. Então, o grande mistério é esse. A gente tem que acessar essa nossa capacidade de ser receptivo, de Uhum. desejar ser receptivo, né? Uhum. Eu estava conversando aí com um rapaz aí que eu não sei exatamente o nome da seita, mas ele fazia parte aí de uma seita, né? E que o pessoal é, basicamente eles rejeitavam todo tipo de receptividade. Eles entendiam que todo mundo tem que ser ativo o tempo todo. Aí quando eles queriam xingar alguém, eles chamavam a pessoa de passivo, né? O seu passivo, né? Seu passivão. Uhum. Eu estava comentando com ele, mas gente, se ninguém for receptivo, ninguém nem ouve ninguém, né? Não Uhum. adianta nem conversar com ninguém, porque ninguém ouve ninguém, porque ouvir é um verbo, é um Uhum. estado passivo, receptivo, né? Uhum. Mas o que a pessoa, o que acontece, né? Aparentemente nessa seita, se nega completamente o feminino, que o feminino não é a mulher em si, né? O feminino é a receptividade. Todos nós temos masculino e feminino dentro Uhum. da gente. Só que a gente Isso. se apega, né? Aí sai, eu sou mulher, eu vou trabalhar o feminino, eu sou homem, eu vou trabalhar o Uhum. masculino. Só que aí nisso a gente perde toda a nossa dinâmica do nosso
ser interior que está na união do masculino e o feminino dentro da gente. Uhum. Né? É essa união que vai transformar tudo. Então, primeiro a gente precisa trabalhar o que? O feminino. Poder ser receptivo. E aí, podendo ser receptivo, naturalmente o poder do masculino vai começar a fluir. Né? Maravilha. E assim, gente, a gente está balizando com mais um mito, né? A sexualidade sagrada. Não sei se ficou claro, assim, se alguém tem alguma pergunta para fazer, né, sobre essa relação do mito de Nossa Senhora, né, de Maria com a sexualidade sagrada, né, que é essa capacidade de a gente acolher, de ser penetrado, né, de ser receptivo, né, através do nosso corpo, né? Porque a gente está vivendo uma experiência encarnada, então isso acontece também no corpo, né? Esse corpo que é animado, sempre lembrar, né? Que o corpo tem alma, então o corpo é a alma. Vamos parar com essa dicotomia, né? Pelo menos nessa experiência Uhum. humana. O corpo é a alma. Inclusive, esse é um livro do Lowen, se eu não me engano. O corpo é a alma, acho que é dele. E como você falou, mater, né? O corpo é a nossa matéria, é a mãe, é a mater, é por onde, Uhum, né? Toda a nossa relação com o nosso inconsciente se expressa. E exato. essa nossa conexão, a gente tá, né? A gente sentir, conversar, dialogar com o nosso corpo é o poder estar junto aqui com o nosso inconsciente. Mas vamos lá. Maravilha. Vamos abrir para Então, perguntas? pessoal, se tem perguntas aí, agora é a hora de fazer. E que tiveram algumas pessoas que chegaram mais para o fim, né? Mas, Mas se pode tiver perguntar o pergunta, que quiser. a gente esqueceu de fixar, né? Mas a Ah, é live é sobre verdade. Nossa Senhora, né? O mito de Nossa Senhora Maria com a sexualidade sagrada. Quando a Marina não está aqui, a gente esquece das coisas, né, Pedro? A gente esquece, ela é boa, boa para lembrar dessa parte mais prática. As expressões do inconsciente no corpo são geralmente através de sintomas ou também nas formas corporais. As expressões do inconsciente no corpo são geralmente através de sintomas ou também nas formas corporais. Então, Monique, não sei se eu estou entendendo bem a sua pergunta, mas os sintomas, eles se apresentam no corpo, né? E então eu não estou entendendo se são geralmente através de sintomas ou Eu também nas acho, formas. eu, eu acho que ela quer dizer assim nas formas corporais, assim, por exemplo, nas posturas, sabe? Uhum. Né? A forma assim como o corpo vai se moldando. Eu acho que é nesse sentido, né? Sim. E aí é tudo no corpo mesmo, né? Assim, os encoraçamentos, né? Ou os próprios rituais, né? Quando a pessoa está sofrendo de algum tipo de neurose, né? De obsessiva compulsiva, né? Os próprios rituais que aparecem no corpo, né? Eu falei aqui das coraças também, né? Que a gente tem 7 grandes anéis de coraças, né? Segundo o Reich, que coincide com os nossos 7 chakras, né? Então, também vão dizer de uma obstrução na nossa energia vital, na nossa libido, né? Na nossa bioeletricidade, ó. Você foi um bom tradutor. Monique disse que é isso mesmo. Então, o inconsciente, para mim, ele se expressa no corpo o tempo todo, né? Aquilo que muitas vezes a fala não alcança, né? Mas e você, como facilitadora de biodança, né, Monique, acho que você deve perceber, né, observar muito isso, né? O corpo, ele trazendo notícias muito reveladoras, muito honestas, né? Que muitas vezes estão em dissociação, né? Com aquilo que a pessoa traz, né? Então, às vezes, quantas vezes a gente pergunta assim para a pessoa, oi, tudo bom? Como é que você tá? Tô bem. Olhando para baixo, né? Tô bem, olhando. Tá bem, né? Quem tá bem. Né? Eu tô bem, né? Então a gente sente o tesão da pessoa pela vida, né? Ao se expressar, ou a calma, né? Hoje eu e o Pedro a gente entrou na história de Nossa Senhora, né? Que é
o silêncio, né? Olha só como a nossa energia mudou, né, Pedro? A gente, quando trouxe Uhum. Lilith, né, a gente estava bem, É, e na última também de psique, né, a gente tinha uma certa agressividade, né? é, Um poder de ação. Aqui a gente está mais passivo, né? Estamos mais silencioso, falando mais baixo. A gente entrou nesse portal de Nossa Senhora, mas que é absolutamente fecundo, né? Então, acho que o corpo está sempre dizendo da gente, né? é. Eu diria exatamente isso também, né? Nos dois, no sintoma, nas formas corporais, em tudo, tudo que o corpo expressa é uma expressão do inconsciente. E uma coisa que a gente não percebe muitas vezes, mas quem está assistindo, eu vou pedir para vocês fazerem esse experimento aí em casa, né? É conversar com o teu corpo. Conversar mesmo. Pergunte, né? Para uma parte do corpo, ou o corpo como um todo. Como que você está? Né? Você está se sentindo bem? Né? Você quer me Uhum. falar algo? E você vai ver que em alguns poucos segundos vai começar a vir umas sensações assim meio diferentes. E aí você presta atenção, tenta ler, tenta ouvir, né? Abre esse canal, né? E Sim. você vai ver que dá para conversar. Tem uma meditação também do taoísmo, né, Pedro? A gente conversou sobre isso no domingo, que é a Isso. meditação do sorriso. Então você vai, fecha seus olhos e vai imaginando assim, o poder da visualização mesmo, né? Da imaginação criativa. Você sorrindo para cada órgão seu, passando por cada órgão, né? Pelo aparelho reprodutor, né? Pelos, pelos órgãos vitais, como o pulmão, coração, né? Pâncreas, rins, e sorrindo para cada parte do seu corpo e para os órgãos também, sem esquecer dos órgãos, né? Que os órgãos eles carregam toda a nossa visceralidade, todos os nossos instintos, né? Todas, né? Especialmente nessa região do abdômen, né? Então, é uma meditação também que vai trazendo muita informação, muita notícia da gente, né? Além de dançar, né? Com certeza. Uhum. Mais perguntas, gente? Bem, se não tiver então mais perguntas, acho que a gente já deve estar mais ou menos no nosso horário, né? Antes de cair, Isso. né? Todo mundo um pouco silencioso também, Eu nessa acho que caverna de é Nossa Senhora. o tema convida, né? Ao silêncio, à reflexão, né? Uhum, E a gente fazer paz com a gente mesmo, né? A gente entrar nesse estado mais harmonioso. exatamente. Nos Então, tornarmos pois bem. disponíveis a sermos fecundados, né? Para poder Uhum, fertilizar, né? Fertilizar exatamente. essa terra pura. Exatamente. Então tá. Então vamos encerrando por Oi, aqui. Queria Ricardo. agradecer muito, né, a minha amiga aí, parceira aí, Clarissa, e vamos continuar aí nesse mini curso, tá bom? Vamos sim. Vamos deixar gravado aqui. Pode falar. Isso. O próximo mito, pessoal, é o mito de Shiva Shakti, né? Um mito hindu, que a gente vai trazer para balizar também a sexualidade sagrada. E o Célio parabenizando. Que bom que você gostou, Célio. Ronald, todo mundo dando oi, muito bom ter vocês, né? É um grupo seleto, esse é um tema mesmo para elite, né? Elite afetiva, né? Com A elite do certeza. sentimento, né? Do profundo, né? Então, muito obrigada aí pela participação, né, de vocês. E a gente continua, então, semana que vem com o mito de Shiva Shakti, na terça-feira, às 9h30, né, da noite. E na quarta-feira, eu vou fazer uma live sobre a minha monografia, O Resgate da Sexualidade Sagrada, lá no meu canal, né?
que foi uma coisa que foi pedida por muitas pessoas, né, para eu disponibilizar a gravação, que foi a defesa no sábado, só que por conta de direitos autorais aí de uso de imagem, né, eu não vou poder disponibilizar. Então, a forma que a gente encontrou que fique segura é eu apresentando a monografia, todo o estudo, o trabalho foi teórico, né, uma revisão bibliográfica e também vivencial. Aí eu vou poder contar para vocês um pouquinho na quarta-feira, às 20h20. Tá? A gente já está aí no meu canal, já tem as divulgações. Tá bom? Valeu, Pedro, meu querido. Então é isso daí. Até mais. Um Agradecer a beijo. todo mundo que participou. Beijo. Valeu, galera. Boa noite. Abraço.